Salve galera, firmeza? Tô vindo aqui mais uma vez aí, me divertindo em casa, obviamente, na intenção de estar agregando informações pra galera. E na aula, no vídeo passado eu falei sobre Platel Mints, falei sobre algumas características. E hoje eu vim aqui falar sobre algumas doenças, porque os Platel Mints são importantes a nível de vestibular, porque eles têm uma importância clínica. Portanto, eles são parasitas e causam doenças. Pelo Brasil existem várias doenças que são muito comuns em determinadas localidades. Essas doenças são chamadas de endemias. E verminoses causadas por Platel Mints são doenças endêmicas. Uma delas é a esquistossomose. Primeiro, a esquistossomose apresentam vários nomes aí pelo Brasil, pode ser chamado de barriga d'água, doença da coceirinha, doença do caramujo, enfim, tá? Não importa o nome, mas a esquistossomose é o termo adequado a nível de vestibular, tudo bem? Vamos lá então. Quando a gente fala de doenças, a gente tem que saber duas vertentes nesse assunto, que é o ciclo reprodutivo evolutivo da doença e as medidas profiláticas, que são as medidas preventivas, beleza? Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de ciclo evolutivo, a gente tem que saber que, como os Platel Mints são parasitas, eles vão infectar alguém, que no caso a gente chama de hospedeiros. E nesse ciclo evolutivo da esquistossomose existem dois hospedeiros, que é o intermediário, que no caso é um caramujo do gênero Biofilaria, e existe também o hospedeiro definitivo, que no caso é o homem, tá bom? Muito bem, vamos imaginar a seguinte situação. Normalmente a esquistossomose é uma doença que ocorre em regiões que não tem saneamento básico, né? Então, não tendo saneamento básico, é normal aí as pessoas dessa região defecarem em rios e assim por diante. Então vamos imaginar que uma criança, sei lá, um menininho ou uma menininha, e já está infectada com a doença, e pelo fato de não ter saneamento básico, essa criança vai defecar num rio, numa lagoa, que seja. Então, a partir do momento que essa criança infectada defeca no rio, ela vai liberar junto às fezes larvas desse parasita, que é o Cystosoma mansoni, um tipo de larva flagelada chamada de miracídio, tudo bem? Então, essa larva aí foi jogada lá na lagoa, por exemplo. E o que acontece? Existe lá o caramujo, coitado, não tem culpa de nada. Esse caramujo ele vai ser parasitado por essa larva flagelada. E uma vez esse parasita parasitando o flagelo, parasitando aí o caramujo, esse caramujo ele consegue estimular uma evolução. Ou seja, a larva era flagelada, chamada miracídio, só que dentro do intestino desse caramujo, essa larva vai se transformar numa outra larva chamada de cercária. Essa cercária é uma larva muito mais ativa e essa sim tem um potencial infectante ao homem, tá bom? Então, nesse caso aí é a cercária. Então, o que vai acontecer? Uma vez tendo essa evolução dentro do intestino do caramujo, o caramujo obviamente vai defecar e vai liberar a cercária na água. E o que vai acontecer? Essa cercária, de repente uma pessoa entra nessa lagoa aí, tá normal. Essa pessoa aí, quando ela se sente na vontade de coçar nessas lagoas, significa que ela foi infectada por uma larva do tipo cercária, tá? Tem até um ditado em relação a essa doença que fala o seguinte: nadou, coçou é porque pegou. Então, um dos principais sintomas característicos dessa doença é uma coceira, né? Então, quando tem essa coceira, a cercária consegue penetrar na corrente sanguínea, ela consegue se instalar em órgãos e aí começa a lesionar órgãos, originando um sintoma clínico chamado de hepatoesplenomegalia, que é a dilatação de órgãos, principalmente de fígado e do baço, tá? E o que acontece? Uma vez tendo essa dilatação de órgãos, vai ter a retenção de líquidos, que esse sintoma a gente chama de ascite, tá? Então o que vai acontecer, senhores? Vai começar a ter obstrução de vasos linfáticos, vai ter a dilatação abdominal, e é por isso que essa doença tem esse sintoma peculiar, que é até então conhecida como barriga d'água, tá bom? Medidas profiláticas dessa doença são três mais simples. Primeiro, cuidar dos doentes, senão os doentes têm um potencial infectante. Saneamento básico, isso serve para qualquer verminose. E também tem aí uma bem radical, mas tem que ser eficiente, destruir o hospedeiro intermediário, que no caso é o caramujo, né? Destruindo aí os caramujos também seria uma medida profilática também, beleza? Bom, a intenção foi isso, eu espero ter sido claro. Se não entendeu, fica voltando o vídeo que vai dar tudo certo, tá bom? Como eu falei para vocês, a minha intenção é só agregar informações e eu me divirto estar fazendo isso. Então eu espero aí que vocês curtam lá,
Me siga no canal, desculpa, me siga também no canal, porque eu constantemente vou estar postando vídeos aí na intenção aí de estar agregando, tá bom? E serve como uma revisão aí para quem precisa. Beleza, gente? Bom, saúde e paz, o resto a gente sempre corre atrás, tamo junto sempre. Au!